Fala pessoal, como você está? Já deixa aqui o seu comentário do vídeo para você responder a minha pergunta, como você está? Porque devemos estar muito alegres, pois estamos aprendendo cada dia mais conteúdo especializado na nossa lição da Escola Sabatina de Adolescentes. Essa semana estamos estudando sobre os 12 apóstolos de Jesus e vamos aprender mais. Então já deixe seu like, ativa o sininho para receber notificação todo dia e vamos lá, rola a vinheta. Hoje, dia 8 de junho, dia nosso domingo, dia nosso roteiro original. Dia que eu falei ontem foi o que nós estudamos hoje sobre as bem-aventuranças. São versículos muito conhecidos e muito lidos, mas que precisam muito de um amplo assunto, porque esse assunto do monte, né, Sermão do Monte, influencia em vários aspectos da nossa vida. E hoje não vamos explicar muito sobre isso, mas vamos responder algumas perguntas relacionadas ao assunto. Mas para respondermos, primeiramente temos que ler aonde está escrito. Está em Lucas 6, versículo 17 a 31. Já pegue sua Bíblia, pause o vídeo e leia, você reflita, para juntos respondermos as perguntas. Então vamos lá, vamos para o quadro de perguntas de hoje. Abrindo nosso quadro de perguntas, diz o seguinte: por que você acha que Jesus separou tempo para partilhar esses princípios com seus seguidores? Como vimos ontem, né? Logo após de Jesus descer do monte, ele escolheu os discípulos e logo depois, já com o discípulo formado, a seleção formada, teve esse sermão do monte para ensinar para muitas pessoas que estavam ali presentes e que foi escrito na Bíblia para ensinar para nós hoje. Por que Jesus fez isso? Para tocar no coração das pessoas de alguns princípios divinos relacionados ao amor ao próximo, né? Ali, o quanto que nós seremos beneficiados se estivermos do lado correto. Se não estivermos do lado correto, é claro que nós seremos o que? Maleficiados. E isso que Jesus queria mostrar, expor os princípios divinos para nós. Porque a partir daquele momento, Jesus ia começar a dar o testemunho, né? A pregação da graça. A partir daquele momento. Segunda pergunta. Qual é a essência da mensagem das bem-aventuranças, as bênçãos? O que essas afirmações nos dizem sobre o tipo de sociedade para a qual Jesus ministrou? O que está escrito lá? De que os mais necessitados, né? Os pobres, os famintos, os que choram, né? Os tristes, serão recompensados. Serão mais recompensados, né, na época que há de vir, que é o quê? No reino dos céus, que serão totalmente recompensados. Aqui nessa terra, totalmente pecadora, triste, desoladora, cheia de prantos, tristezas, doenças, mas que tudo será passado na hora certa. E no céu será tudo novo. Enquanto os outros, né, que são o quê? Os que estão rindo, os ricos, entre outros, que estão bem aqui na terra, mas que, se não estiverem bons espiritualmente, o seu fim é trágico. Isso não é trazendo para riquezas, mas o que Jesus queria dizer era com outro propósito, um propósito de afetar todos e tudo que estava por ali e para nós hoje, né? Para ensinar. Terceira pergunta. Que parte das afirmações de Jesus a maioria das pessoas considera radicais? O que alguns ensinamentos de Jesus de que hoje não parece ter sentido? Para isso, vamos ler onde está escrito, que é em Lucas 6, versículos 27 e 28. Vamos ler juntos. Digo, porém, a vocês que me ouvem,
Amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês. Abençoe aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ou seja, isso é radical? É sim. Como é que nossa visão pecadora nós podemos amar os nossos inimigos? Como é que podemos abençoar os que nos amaldiçoam? Como é que nós podemos orar pelo que nos persegue? E como é que podemos amar o nosso inimigo? Isso não faz sentido para nós hoje com a nossa visão pecadora. Mas que se nós abrirmos nossa mente e o Espírito Santo a acender a lâmpadazinha dentro do nosso cérebro, nós vamos entender. Por quê? Porque que nós temos que ser o exemplo de Deus aqui na Terra. Nós temos que ser os apóstolos enviados por Deus para ministrar aqui. Nós temos que amar os nossos inimigos para ver se os nossos inimigos mudam de opinião. Temos que orar para o que perseguem e abençoar os que amaldiçoam nós. Esse é um princípio divino. Quarta pergunta. Com que o mundo se pareceria se todas as pessoas vivessem seguindo os princípios do reino celestial como apresentado por Jesus? Seria parecido com o que? Com o céu. Se todos nós, é claro que é impossível, porque todos nós somos pecadores por enquanto aqui na Terra. Mas se seguirmos esses princípios, tudo ia ser diferente. Ia ser parecido com o céu, né? A Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém vai ser assim, né? Todo mundo igual. Ali, todos de igual maneira. E aí esses princípios divinos nos ensinam isso. Tratar todos igualmente. Isso seria igualdade a todos, né? Última pergunta. Sem Jesus, podemos viver conforme os princípios compartilhados no Sermão do Monte? A resposta é o quê? Sim. Por quê? Como é que podemos viver sem Jesus e viver com esses princípios? É possível viver com esses princípios éticos e morais, né? São princípios que nos ensinam, né, desde pequeno, mas que nós não cumprimos muito bem. Muitas vezes cumprimos e muitas vezes não cumprimos. Mas não deve ser assim, todas as vezes devemos cumprir. Mas que podemos fazer isso com nossa mente, podemos. Mas que não será por muito tempo. Por isso que temos que ter Jesus no nosso coração. Porque sem Jesus, sem Deus, não somos nada. Então precisamos do Espírito Santo, do Filho e do Pai, para juntos derrotarmos o inimigo e compartilharmos a mensagem de salvação, para que mais pessoas sejam resgatadas das mãos do inimigo. Esse deve ser o nosso plano e a nossa mente. Tem que ser desse jeito. Então, finalizando nosso estudo de hoje. Espero você amanhã, que vamos falar sobre a oração e o tanto que ela é importante. E vamos lá para a nossa oração de hoje. Senhor, agradeço mais conteúdo, obrigado por aprendermos mais. Agradecemos, Jesus. Amém.